A Bela Megali noticiou, né? Aquela típica notícia que nem de perto vai ter a repercussão que deveria. Nem mesmo os aliados, né, de primeira hora de Eduardo dão aquela repercussão que deveria. Você vê, bicho, quando teve lá a questão do Lula, ficou todo mundo quietinho, caladinho, fingindo que era o fim do mundo, que tudo tinha acabado. Aí você fala assim, bicho, é sério mesmo, velho. Olha, olha o que, assim, os fatos reais e concretos, não a narrativa que a imprensa está vendendo. Enfim. E aí, pra quem dizia que Eduardo estava isolado, a Bela Megali nos conta, né? A reunião de Eduardo Bolsonaro com um diplomata dos Estados Unidos que aproximou Lula e Trump. E sabe onde foi isso? No Retiro. Foi assim que o Igor Gadelha noticiou. Eduardo Bolsonaro vai para um retiro lá na casa do Trump, tentando desmerecer. Enfim. Dudu se reuniu nesta quarta com Richard Grenell, diplomata e consultor político americano, nomeado por Trump como enviado presidencial para missões especiais. E ele estava cuidando da Venezuela até, sei lá, um mês atrás, o Trump chamou ele de volta. Foi Grenell o responsável por fazer o primeiro contato com o governo brasileiro para viabilizar uma aproximação entre Lula e o presidente dos Estados Unidos. O encontro de Eduardo, né, com ele ocorreu em Mar-a-Lago, no resort do Trump, que sediou o evento do Partido Republicano, CPAC, Circle Retreat em Gala. E Eduardo foi um dos palestrantes, né? Meu Deus. O cara tá sem moral nenhuma, né? Saiu de lá humilhado. Só fez palestra. Saiu de lá humilhado. Na conversa reservada, que contou com a presença de Paulo Figueiredo, os dois falaram sobre a prisão iminente de Bolsonaro. O diplomata americano perguntou como estava a situação de Bolsonaro e se mostrou preocupado, segundo aliados de Eduardo, quando o filho do capitão reformado relatou que ele deve ir para a cadeia mesmo enfrentando problemas de saúde. O deputado federal também abordou o cenário envolvendo o Dom Pedro III, além das sanções impostas a ele. Eduardo voltou a defender a aplicação de punições a autoridades como forma de pressionar pela concessão de anistia ampla. O deputado afirmou ainda que as tarifas impostas aos produtos brasileiros não têm relação com ele, mas que dará apoio a qualquer iniciativa de Trump. Outros temas da conversa foram a decisão do Luiz Roberto Barroso de antecipar sua aposentadoria do Supremo e as Big Techs, em especial a plataforma americana Rumble, bloqueada no Brasil desde fevereiro deste ano. Grenell disse que o responsável por encaminhar qualquer tratativa será o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, com quem afirma manter contato frequente. O encontro ocorreu em clima muito cordial e Grenell nos pareceu bastante preocupado com a situação do Brasil, especificamente com o presidente Bolsonaro. Se colocou à disposição para ajudar no que puder, relatou Paulo Figueiredo à coluna. Temos aqui a foto, né? Também. Aí eu pergunto para vocês, né? Beleza que a data tá lá nos Estados Unidos, tá conversando, tentar colocar pressão e tudo mais, tentar realmente ajudar. Mas no Brasil, gente, o que é que o pessoal tá fazendo pelo Jair? De coração, sabe? Sem querer começar a ser chato, né? O pessoal podia estar fazendo alguma coisa a mais, né? Eu acho que tá muito pouco, sabe? Muito pouco. No máximo, assim, uma postagenzinha ou outra, michuruca na rede social. Eu acho que tá feio demais o tratamento que estão dando pro Bolsonaro. Porque do establishment, do PT e Dom Pedro III, a gente não espera nada. A gente só espera o pior. A gente sabe que eles vão fazer o pior. Mas dos aliados, bicho. Dos aliados. Enfim. Foi um privilégio conversar com o embaixador Richard Grenell na residência de Trump. O movimento conservador é global. E estamos só começando. Um ponto aqui também que vale a pena destacar. O pessoal gosta muito de fazer comparação. Por exemplo, comparar o Brasil com El Salvador e não entender as complexidades que tem o Brasil, que tem El Salvador. El Salvador é um país minúsculo. El Salvador é unicameral. Levou a Câmara, né? Lá é basicamente uma Câmara. Levou, já foi. Não tem Câmara, já foi. É uma só. Então tudo é muito mais rápido. Tudo é muito menor. Já nos Estados Unidos, na boa, o presidente lá é um cara que é bilionário. E quando você tem dinheiro, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Então você vê o CPAC, esse evento, tá acontecendo onde? Na casa do Trump. Então, assim, olha como, em termos de logística e de infraestrutura, acaba também sendo um pouco mais fácil. Fora aqui, você tem uma população que é muito mais rica do que a população brasileira, né? O americano médio é muito mais rico que o brasileiro médio. Então, são aquelas nuances que muitas vezes passam batidas e que ninguém se atenta. E eu penso aqui, rapaz, quem é aquele carequinha ali, de barba? Não é que é o Eduardo Bolsonaro de novo? Rapaz, velho, como é que pode isso, hein? Quem é que tá ali com ele, rapaz? Não, é o Orbán, rapaz. Aí tá ali, né? Me encontrei com o Eduardo em Washington. Estamos firmes ao lado dos Bolsonaros nestes tempos difíceis. Amigos e aliados que nunca desistem. Continue lutando. Caça às bruxas políticas não tem lugar na democracia. A verdade e a justiça devem prevalecer. O Orbán defende mais Bolsonaro que os deputados. O Orbán defende mais Bolsonaro que os deputados. Que muito deputado, né? Não todos, mas que muito deputado. Não é a primeira declaração do Orbán, viu? E tá ali. É nos momentos difíceis que tu realmente vê o que tá contigo. Foi notícia, né? Com prisão iminente de Bolsonaro, Eduardo encontra Orbán em Washington. A matéria fala assim, ó, Orbán está nos Estados Unidos porque amanhã será recebido na Casa Branca pelo Trump. Então, um dia antes de se encontrar com Trump, Orbán estava com Eduardo. E o que Eduardo estava falando com ele, né? Eduardo já disse, vem Orbán, modelo ideal para um governo de extrema-direita e mantém com o húngaro interlocução frequente. Ele é faca na caveira, disse minutos antes do encontro, no qual falou em detalhes da situação do meu pai, o ex-presidente Bolsonaro. Aí, vamos ver a postagem do Dudu, né? O Orbán compartilha a mesma visão de mundo do Trump.
Ambos nacionalistas defendem uma política migratória rigorosa. A Hungria não registra atentados terroristas, exceto o incidente de 2016, quando o artefato com pregos explodiu sem causar mortes. Orbán foi premier entre 98 e 2002. Depois seu partido, o Fidesz, não venceu as eleições subsequentes até 2010, 8 anos fora, quando retornou ao poder, reconduzindo Orbán à principal oposição do país, desde então, vem sido sucessivamente reeleito, tornando-se líder conservador mais longevo da história recente, já são 15 anos de governo. E não é conservador dos costumes liberal da economia, não, é conservador, daqueles doidos da cabeça, bolsonarista. Como diz o ditado, o inteligente aprende com os erros dos outros, o medíocre com os próprios e o idiota nunca aprende. Assim, busca aprender diretamente na fonte, né, as melhores práticas de seu movimento, e não são poucas, em políticas de imigração, defesa da família, combate ao comunismo, e que, por óbvio, inclui a preservação das liberdades. Por exemplo, Orbán praticamente retirou de seu país a influência das nefastas ideologias do Soros, líder da Open Society Foundations. Soros recentemente destinou milhões de reais a ONGs de esquerda que investiram nos eventos pró-Lula em Copacabana, em São Paulo, regados a artistas hipócritas que vivem às custas de nossos impostos. Só em 2024 foram ao menos 153 milhões enviados a ONGs brasileiras. Além disso, a lawfare que prende conservadores inocentes é um problema global e deve ser combatida com a união dos líderes de direita, por dispor a ele em detalhes os abusos que Moraes e a Suprema Corte têm postos a Bolsonaro, sua família e apoiadores, perseguição que tanto Orbán quanto Trump classificam como uma verdadeira caça às bruxas. Amanhã, Orbán se encontrará com um presidente americano. Timing é tudo. Fez a cabeça do Orbán e falou, pô, velho, tamo junto aí, viu? Amanhã falar com o Trump, reforça lá também, velho. Fala lá com o galego que não dá, né? A luta é global, é uma só. O Soros, que atua no teu país, também atua no meu. Se isso aqui não fosse, se não fosse Eduardo, fosse algum deputado, rapaz, amado, né? Menino brilhante. Como é que não ia estar, né? As redes sociais. Como é que não ia estar alguns perfis de rede social? Tá todo mundo comentando. Ai, como é Eduardo, ninguém liga. Como é Eduardo, ninguém liga. Não é um grande feito. Não é um grande feito. E o Dudu ainda tava com o Mike Pence. Não são apenas discursos que aliam a conta do movimento e geram saudáveis debates internos. Os bastidores, rede de contatos, trocas de experiência e impressões são tão importantes quanto o evento em si. Bom reencontrar ontem o bravo Mike Pence do Mar-a-Lago, em evento do CIPEC, liderados pelo Schwab e a Mercedes, sempre uma aula expondo os métodos da esquerda em financiar nefastamente os seus movimentos.